De acordo com o censo de 2022, 87,4% da população brasileira já vive na cidade. O número de população urbana continua aumentando e as cidades também acompanham este crescimento, mas frequentemente o planejamento urbano não consegue acompanhar este crescimento de forma organizada. Com isso, começam a surgir alguns problemas. Uma pesquisa realizada pela CNDL apontou que os brasileiros que residem nas capitais passam cerca de 2 horas do seu dia no trânsito para ir a lugares como trabalho, estudar ou fazer compras. Isso equivale a passar cerca de 21 dias por ano somente no trânsito. E além do tempo perdido no trânsito, a população que vive na zona urbana enfrenta outros problemas como poluição, mobilidade urbana deficiente, insegurança e cidades segregadas socialmente. Estes fatores contribuem para a queda da qualidade de vida em muitos centros urbanos. Mas você sabia que estes problemas podem ser resolvidos aplicando algumas metodologias de planejamento urbano sustentável? Vamos apresentar para vocês algumas soluções para melhorar a mobilidade urbana e tornar a vida na cidade muito mais agradável. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Jogos Simulação Cidades UFSC. Eu me chamo Victor Muta e hoje vamos te ensinar como aplicar alguns conceitos de desenvolvimento orientado ao transporte sustentável para solucionar os problemas de urbanização existente atualmente nas cidades e ainda vamos comprovar a eficácia destas medidas em uma cidade simulada no jogo Cities Skylines. Este projeto é uma realização da turma da disciplina de Planejamento Integrado de Transportes e Uso de Solo do primeiro semestre de 2025 da Universidade Federal de Santa Catarina, campus Joinville. Como vocês puderam ver na introdução, os crescimentos urbanos não planejados e que ocorrem normalmente de forma espraiada e dispersas acabam promovendo uma urbanização que gera diversos problemas no curto, médio e longo prazo. Frequentemente no Brasil, a urbanização ocorre de uma forma espalhada e pouco conectada entre os bairros. Isso acaba fazendo com que surjam setores nas cidades como áreas exclusivamente comerciais, que são as áreas que costumam valorizar mais, e outras áreas mais afastadas e o que o preço do terreno é um pouco mais barato, que normalmente se tornam áreas residenciais. Porém, essa setorização excessiva das cidades cria uma tendência a gerar uma segregação social e faz com que os moradores tenham sempre que se deslocar para outros setores da cidade para trabalhar, estudar, fazer compras e outras atividades. E quando o planejamento urbano da cidade prioriza o automóvel como principal meio de locomoção, está feita a receita para o caos. Com o tempo, essa necessidade de deslocar diariamente gera longos congestionamentos e rapidamente derruba a qualidade de vida de quem mora nos centros urbanos. Porém, visando recuperar a qualidade de vida nos centros urbanos, surgiram alguns conceitos de planejamento urbano conhecido hoje como DOTS, que é a sigla para o Desenvolvimento Orientado a Transporte Sustentável. O DOTS é uma estratégia de planejamento urbano que prioriza o transporte coletivo e os modos ativos de transportes, como caminhar e pedalar. Ele busca criar cidades mais acessíveis e sustentáveis ao integrar a área de habitação com locais de trabalho e conectar os transportes públicos de maneira eficiente. E o DOTS sugere 8 ações para reverter o atual modelo de crescimento 3D, de distante, disperso e desconectado, para o modelo 3C, de compacto, conectado e coordenado. As ações sugeridas são: Ação 1. Intensificar o adensamento e uso do solo ao longo dos eixos e no entorno de estações de transporte coletivo. Ação 2. Combater as áreas abandonadas em áreas com oferta de transporte coletivo. Ação 3. Diversificar o padrão de moradia, misturando zonas residenciais e comerciais. Ação 4. Integrar o espaço privado ao espaço público em favor do pedestre, criando mais calçadas e fachadas atrativas. Ação 5. Promover espaços públicos de permanência em áreas verdes estratégicas, como parque e arborização nas ruas. Ação 6. Desestimular a utilização de automóvel em favor de pedestres. Ação 7. Articular e conectar os equipamentos sociais à rede de transporte coletivo. Ação 8. Fomentar o espaço de suporte ao transporte cicloviário. As ações de DOTS já foram amplamente aplicadas em cidades como Copenhague, Seul, Barcelona e Curitiba aqui no Brasil. Para comparar se as ações do DOTS são de fato eficazes, criamos 2 cidades simuladas no jogo Cities Skylines e criamos 2 cenários para comparação. A primeira cidade é uma cidade comum, sem os conceitos DOTS e possui as características padrões das maiorias das cidades aqui do Brasil. O centro da cidade costuma ser a área onde concentra mais os comércios e também são as áreas mais valorizadas, e as áreas afastadas são as áreas mais residenciais. Isso é o que a gente chama aqui de urbanização espraiada, no qual a cidade acaba crescendo de uma forma dispersa.
Aqui, o próprio jogo oferece alguns indicadores que a gente consegue dar uma observada. Aqui é possível observar qual que seria o uso do solo. Aqui podemos dar uma olhada, vou dar uma pausa. É o nível de residência, quais são os níveis o nível de comércios. Aqui, olhando pela cor, dá para observar muito bem onde estão predominando as áreas residenciais e comerciais. Então pode ver que na parte mais central, de fato concentra os comércios, e nas áreas um pouco mais afastadas estão as áreas residenciais, e a área industrial acabou sendo concentrado num ponto. Isso até já adianto que ficou bem parecido também nos dois casos, nas duas cidades, até por conta da direção do vento, porque como a indústria acaba gerando um pouquinho de poluição, é necessário que seja localizado em áreas em que o vento não sopre para a cidade, senão a população aqui eles ficam tristes e acabam adoecendo também. E um outro ponto interessante aqui para observar também seria sobre essa questão do tráfego. Podem ver que há poucas vias assim de acesso, né? E tem as vias principais aqui que estão bem vermelhas, que realmente representa que está tendo um certo nível de congestionamento já. Posteriormente a gente vai dar uma passada no vídeo que vai dar para observar melhor, mas a cidade aqui possui quadras bem grandes, então isso aí é um dos conceitos que acaba até desincentivando, né? A população acaba preferindo utilizar mais automóveis, até porque ir de um lugar para o outro, as quadras são grandes, então realmente a caminhabilidade não é um ponto positivo dessa cidade. Bom, então aqui está o vídeo já fazendo um passeio, uma vista aérea aqui da cidade. Então aqui eu gostaria que observassem, né? Que tem um fluxo de veículos, só que as quadras são bem grandes, né? A cidade eles tem uma disposição um pouco mais circular. Então a cidade ele vai crescendo a partir do centro para as periferias, só que nessa cidade, né, que não tem a aplicação do DOTS, realmente as quadras são muito grandes e ainda há uma certa movimentação aqui de pedestres, mas caso eles precisem ir da zona residencial para a área mais de trabalho, assim, então tem que ter uma distância muito longa para deslocar. Então, em geral, a população acaba preferindo veículos para poder fazer essa rota, né? E também um ponto bem interessante para observar, a pouca diversificação, né? O uso de solo é bastante setorizado, como eu tinha comentado, então a área de industrial é somente indústria, a área comercial concentra somente os empreendimentos, né, comerciais, industriais que estão um pouco mais juntos, né? Aí tem poucas opções de lazer, a maioria, os pontos de lazer concentram somente mais no centro, alguns pontos, né? E já um pouco mais afastado da cidade não tem muito ponto de lazer, nem o parque que dá para ser observado. Bom, então agora estamos observando a cidade já com a aplicação do conceito de DOTS. Primeira coisa que acho que fica mais visível é que as quadras estão bem menores agora, então as quadras pequenas, isso aí faz com que a caminhabilidade seja mais favorecida, então é uma cidade mais fácil, é um pouco mais voltada para pedestre, então já ganha um ponto aqui no DOTS. E também um ponto que gostaria que observasse bem seria sobre a coloração aqui, vou até dar uma pausa. A coloração aqui do uso do solo, antes, outra cidade, estava com setorização bem visível, né? Tinha uma área que era mais comercial, e residencial, industrial, era bem separado. Aqui as cores já estão bem mais misturadas, é até um pouco difícil de enxergar, mas então realmente tem um uso de solo bem mais misto. Então isso aqui é um ponto que favorece bastante, porque é o conceito de um bairro de um passo de caminhada que eles falam. Então justamente você consegue trabalhar, estudar, ter o lazer, tudo dentro da sua região próxima. Então esse é um ponto muito positivo aqui, que favorece bastante a qualidade de vida no centro, porque isso tira a necessidade de deslocamento, de viagens longas. Então esse aqui é realmente um conceito muito positivo. Um outro ponto importante para observar aqui seria a rede de transporte. Dá para se observar agora que tem muito mais rede de transportes aqui na cidade. Então, isso tem a tendência de retirar um pouquinho a necessidade de uso de automóvel. Então, e os principais pontos da cidade, né, o lazer, o trabalho, como eu tinha retratado anteriormente, estão bem conectados. Isso é um ponto muito importante e também faz parte das ações do DOTS, que seria adensar e promover a urbanização próximo dos pontos de transporte coletivo. Então, aqui está bem aplicado também. Outro ponto bem interessante aqui para observar seria o indicador aqui do valor do terreno. Ela não expressa diretamente se o conceito de DOTS, de qualidade de vida, está sendo bem aplicado, mas aqui a gente consegue observar bem que quando não tem o DOTS, realmente a área comercial é o que acaba
sendo o que mais tem uma valorização do terreno, e as áreas residenciais assim acaba ficando um pouco mais barato. Mas aqui, quando a aplicação do DOTS, isso já é o contrário. A área como todo, as manchas de valorização ficam muito mais espalhadas. Então esse também é um ponto bem interessante para demonstrar que, né, o uso de solo misto acaba tendo uma influência também na valorização como todo dos terrenos de forma um pouco mais espalhada. Bom, então vamos fazer esse passeio aéreo também sobre a cidade com DOTS. E aqui, realmente, o primeiro ponto que destaca é aquela questão das quadras menores, conforme tinha comentado. Aqui já tem um ponto de lazer bem destacado aqui. E uma coisa que se observa mais também é essa atenção com a arborização. Tem um pouco mais de árvores espalhado pela cidade, a população gosta bastante disso. E ainda falando sobre a questão de quadras menores, né? Então aqui a caminhabilidade fica bem maior, então a população também tem a tendência de caminhar mais e deixar os automóveis de lado. E com isso também ele reduz o número de automóveis. Além disso, tem muito mais ônibus circulando pela cidade, se for observar, porque tem as linhas de transporte público bem implementadas. Então aqui de fato é uma cidade muito mais fácil de se deslocar, tanto para o trabalho, para a residência, é muito mais próximo, não tem necessidade de sair de um ponto para o outro, de uma viagem longa. Então de fato é realmente uma cidade que tem uma qualidade de vida bem maior. Então são algumas alterações relativamente fáceis de implementar, só que já é possível observar que agregam uma qualidade de vida bem maior para uma cidade. Como puderam observar, nas avaliações qualitativas de ambas as cidades, já foi possível observar que a aplicação de DOTS de fato promoveu uma melhoria considerável na qualidade de vida da população urbana. A utilização do jogo City Skylines, além de promover um aprendizado mais interativo, facilitou a visualização dos efeitos de uma implantação de medidas de planejamento urbano bem feitas. Com isso, a turma da disciplina de Planejamento Integrado de Transportes e Uso de Solo criou um plano de mobilidade urbano e conjunto de indicadores para avaliar de forma quantitativa os resultados das cidades e comparar os efeitos de aplicação do DOTS. Os resultados podem ser visualizados na descrição deste vídeo. Por fim, quero agradecer a você por ter nos acompanhado até aqui e espero que este vídeo tenha despertado o seu interesse em aprender mais sobre mobilidade urbana sustentável. Muito obrigado, pessoal. Até mais!